Nós somos vítimas da natureza. E que bom seria se nós pudéssemos controlar como um cavalo, né? Para onde quer a gente levar. E a técnica para Bacon é exatamente a forma de controlar a natureza para o bem do mundo. Claro, Jonas tem um artigo muito bonito que ele compara Bacon com Tomás de Aquino, mostrando que Bacon, na realidade, não é que ele queria, digamos assim, tinha uma visão controladora simplesmente da natureza. Ele queria o bem humano, mas esse bem humano incluiria também o bem natural. Mas é interessante isso porque, com esse início da técnica, a técnica ela vai, digamos, aumentando, o poder dela vai crescendo a tal ponto que nós temos a Revolução Industrial, e talvez realmente ali na Revolução Industrial a gente perceba que agora o nosso poder em relação à natureza é grande. Ou talvez começando a sentir os efeitos. Porque o efeito, derruba uma árvore aqui, ou no século XVI, derrubar uma árvore, isso ia me afetar, digamos assim. Mas agora que eu derrubo uma floresta, o Amazônia, eu consigo 2 campos ou 3 campos de futebol de uma vez, claro, isso já começa a preocupar. Porque nós temos um poder agora de fazer isso. Nós não tínhamos esse poder. A técnica ela foi crescendo. E hoje nós desenvolvemos uma tecnologia tão poderosa, que, claro, de uma lapada nós podemos acabar com muita coisa na natureza. Então isso preocupa. E aí o Jonas surge no século XX, porque o poder da técnica do século XX é maior do que o poder do século XVI, XVI. A técnica, ok, nós tínhamos desenvolvimento, mas não era essa loucura que nós temos hoje. A ação movimentos da técnica moderna não ameaçava a natureza. Por mais que ele interagisse, que o caso derrubasse algumas árvores, criasse, mas a dimensão não ameaçava a integridade da natureza. E se pensava, talvez, que a natureza fosse capaz de manter, mas com uma dimensão tão aumentada, tão ampliada, mais a embriaguez humana pelo poder, Extrativista. A natureza ficou absolutamente vulnerável. Nós nunca perguntamos à natureza quanto é que você pode nos dar. Ele só queria tirar, sugar. E com métodos cada vez mais refinados e potentes, nunca ninguém se perguntou, você pode dar. Isso era um machado, mas uma serra. E a financiarização da natureza. Você falou de edificação total, né? A sociedade estruturada no consumo favorece esse movimento destruidor da natureza. Consumo, quer dizer, esse casamento foi ótimo, não sei para quê, né? Mas foi ótimo. Capitalismo extrativista, tecnologia, imagina, essas coisas juntas. E a arrogância, ou digamos assim, a estupidez, vou falar essa palavra é feia, mas estupidez humana. Estupidez humana nossa, que não sabe os limites, quer, mas não sabe que até que ponto o outro pode dar. Então, se criou, graças a Deus, essa consciência, e nós temos fruto, já estamos começando a colher fruto de consciência mais ecológica, né, nas nossas escolas. Professor, então nesse sentido a gente pode dizer que eu sou neófito, assim, mas a gente pode assim, formar um elo com o pensamento do Heidegger, com o surgimento dos artistas e tal, isso. Nesse sentido da natureza ser só um objeto para ser usado, e entrou, assim, como os capitalistas, assim, enfim, os nazistas, assim, enfim, na Segunda Guerra, Veja, fazendo talvez uma ligação com o que o professor está dizendo, eu poderia dizer assim, o pensamento de Heidegger, que Jonas, claro, foi aluno de Heidegger, o relacionamento, até dizia ontem passado, né? O relacionamento Heidegger e Jonas sempre foi uma coisa de amor e ódio, que tinha de admiração por um pensador do século XX tão importante como foi Heidegger, mas o que teve depois de revolta dos alunos dele, né, por tudo que aconteceu na Alemanha nazista. E o que é interessante, Jonas, por que Jonas entrou na ética? Esse campo da ética. Porque ele achava que Heidegger, um grande metafísico, ele não fez essa passagem. Um grande metafísico, um homem que estudou, quer dizer, a filosofia teórica, mas isso sem a responsabilidade, digamos assim, de um pensador, como foi Jonas. O que encanta no Jonas é não só a integridade, a capacidade intelectual de reflexão, mas a integridade moral e ética.
Uma coisa não pode estar desligada da outra. E para ele, Heidegger foi esse tipo de pensador teórico, estupendo. Né? Você perguntava a Jonas como era Heidegger nas aulas. E ele dizia assim, é o ser que fala. É o ser. Né? Quem estuda filosofia entende melhor talvez essa expressão. Né? É o ser que falava por ele. É um homem com uma capacidade incrível. Mas, no ponto de vista ético, aí teve um caso extraconjugal, o Hannah Arendt, que é conhecido, né? Toda essa problemática do nazismo. Imagine você, tem uma passagem que Jonas relata no Erinnerman, que Russo, quem foi o grande Russo? Magno, amigo de Heidegger, começou a fenomenologia. Quer dizer, quem era Russo em Freiburg era um grande professor mesmo, grande Russo que começou tudo. Heidegger dedica ser o tempo à Rússia, dedica. Quando ele assume, digamos assim, a diretoria da universidade pelo regime nazista, tira a Rússia, está aposentado, mas bota de escanteio, coloca de escanteio tudo quanto é judeus, descendentes de judeus. A mulher de Russo, de Heidegger, olha que ele fala, chegou para Heidegger e disse, quando Russo estava nada morrendo, já no leito de morte, disse para Heidegger, rapaz, vá visitar o homem. Vá visitar o homem. Heidegger nunca foi visitar. Quando Russo morreu, uma palavra sequer foi dita na grande universidade de Freiburg, que ele foi o grande professor de Freiburg. Foi Hans Jonas, em Jerusalém, que fez um discurso mostrando a importância para a história da filosofia. Então, Heidegger é um grande pensador, ninguém questiona isso, um grande pensador do século. Mas essa dimensão faltava. E Jonas, eu acho que a melhor herança de Jonas foi preencher a lacuna que Heidegger deixou na ética. Isso eu acho que foi fundamental. Como a gente pode dizer que a Hannah Arendt, de certa forma, fez isso com a política. Exatamente, com a política. Então, quer dizer, veja que interessante. Os discípulos de Heidegger, muitos deles, entraram para a ética e para a política imediatamente, porque sentiam realmente que uma filosofia teórica somente desligada da prática moral, a reflexão moral, contava alguma coisa. Uma colocação, vamos lá. Era o seguinte, eu queria relativizar um pouco. A gente tem um conceito que um dos votos retórica, quando era teórica, fala sobre justamente a administração do capitalismo. O capitalismo se transformou numa espécie de palavrão. Ele não é politicamente correto esse capitalismo, de certa forma, você tem que falar sobre isso. Eu queria só lembrar o seguinte, que eu acho que no meu entendimento, esse problema ecológico, problema de pressão sobre os recursos monetários, problema da ganância, problema do acesso ao consumo, é uma coisa que, de certa forma, transcende ao sistema de agricultura social. Estou falando disso porque hoje, praticamente, você tem o capitalismo dominante, ligeiro, mas não foi assim. Até 30 anos atrás, 40 anos atrás, você tinha uma parte do mundo que era socialista e que a maior parte da população vivia exatamente nesse ideal. E o que se observava nessa sociedade, naturalmente, a União Soviética, a China, aqueles sistemas lá, né, o Império Soviético, é que eles exerciam uma pressão sobre os recursos naturais impressionante. E eles eram predadores da natureza natural. Os operários, por exemplo, eles eram, você tinha a figura do socialista, economista, aquele cara que produzia o máximo possível, aquele cara que extraía o máximo possível do recurso natural. Então, eu queria até colocar até que ponto a gente está querendo rotular exatamente, está querendo colocar o problema ecológico justamente atrelar e colocar como exatamente
Jonas, veja, Jonas, ele princípio de responsabilidade, capítulo 6 em diante, mas no louvor, ele se pergunta assim, que sistema político e econômico seria o mais adaptado para essa nossa problemática? Ele tem um problema muito grande com o capitalismo, e acha que o capitalismo não tem condições disso, porque tem um egoísmo desenfreado, e aí não teria condição. E ele supõe, então, que o socialismo poderia ser uma resposta se o socialismo renunciasse a uma coisa, o utopismo. Então, vamos colocar os pés no chão. Se o socialismo renunciar a isso, ele critica Ernest Bloch, naquele tempo, fazendo o seu princípio de esperança. Se o socialismo renunciar a esse utopismo, para mim, eu acho que é o melhor sistema econômico político. Agora, Jonas se decepcionou quando o muro caiu e a União Soviética caiu, e ele percebeu realmente que na União Soviética, Vitório Hugo diz isso para a gente, quando ele foi dar as chamadas conferências de Moscou, e ele chegou no Moscou exatamente depois da queda de tudo, percebeu que na Rússia, na União Soviética, se poluía mais do que os sistemas desse capital. Então, foi uma decepção histórica para o Jonas. Ele diz isso numa das entrevistas que ele fez, essa decepção com o mundo socialista. Será que o socialismo realmente seria a melhor opção? Eu vou dizer uma coisa, corroborando o que você disse. Eu também acho que o capitalismo não é um diabo de chifres. Eu penso que, eu até dizia uma passada, eu não acredito em revoluções, eu acredito em reforma. E o capitalismo tem que ser reformado historicamente.